Olá, galera. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de trigonometria. Hoje nós vamos ver as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós vamos estudar hoje as razões especiais no triângulo retângulo, a determinação de seno, cosseno e tangente e ângulos notáveis dentro do seno, do cosseno e da tangente. Razões especiais no triângulo retângulo. Bom, essas razões elas foram estabelecidas entre os lados do triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo, né, a gente já sabe que ele é composto de um ângulo reto e dois ângulos agudos, que são chamados de cateto. Ou seja, essas razões vão ser divisões que a gente vai estabelecer aqui, de acordo com a relação que a gente vai criar entre um cateto e uma hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, e assim por diante. Bom, nós podemos identificar os catetos e estabelecer uma relação entre eles. Ali eu tenho um exemplo, né? O ângulo B, ou ângulo beta, e o ângulo alfa aqui embaixo. Então, o que é que eu posso fazer em relação estabelecida com esse ângulo? Primeira coisa, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado deste triângulo. E o cateto adjacente, o cateto oposto, eles vão mudar de acordo com a que ângulo ele está se referindo. Por exemplo, no triângulo laranja, o meu cateto adjacente é esse aqui, que está na vertical, porque ele está próximo do ângulo beta. Adjacente significa estar próximo. Já o meu cateto, que é o da horizontal, ele está mais distante, ou seja, ele está em frente ali como se ele estivesse oposto. Então, ele vai ser o cateto oposto em relação ao ângulo beta. Já no triângulo amarelo, que é o ângulo alfa, ele vai ter uma relação diferente do triângulo laranja. A hipotenusa sempre vai ser o maior lado, como eu disse para vocês, porém o ângulo adjacente aqui está diferente, se vocês observarem. O adjacente já é o meu cateto horizontal, porque ele está mais próximo do ângulo alfa. Já o cateto oposto, é o que está mais distante, é o meu cateto que está na vertical. Então, o cateto, quando a gente está falando de razões trigonométricas, os catetos adjacentes e opostos vão ser em relação a que ângulo que a questão vai estar pedindo ou que o triângulo ali ele esteja em evidência. Esse vai ser o cateto oposto e esse vai ser o cateto adjacente. Bom, as principais razões trigonométricas que a gente vai estudar aqui é o seno, o cosseno e a tangente. Então, quando a gente está falando de razão, a gente sabe que razão é divisão. Então, para a gente encontrar ou determinar o seno de algum ângulo, a gente vai pegar a medida do cateto oposto a este ângulo e dividir pela hipotenusa. Para a gente encontrar o cosseno de um ângulo, a gente vai pegar o cateto adjacente a este ângulo e dividir pela hipotenusa. E a tangente deste mesmo ângulo vai ser a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Primeiro exemplo aqui para a gente dar uma fixada nessa questão das razões trigonométricas. No triângulo abaixo aqui, que é o meu triângulo ABC, eu preciso calcular o valor ali, né? Seno e cosseno tangente do ângulo alfa. Então, eu vou usar as medidas aqui que eu tenho, que é a medida da hipotenusa 6, a medida do cateto e do outro cateto. Primeira coisa que a gente tem que identificar, quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto. Como o ângulo alfa ele está aqui em cima, né, no vértice B, o cateto adjacente vai ser o que está próximo a ele, ou seja, o vizinho dele ali do lado, que é 3. E o cateto oposto vai ser x, que é o que está mais distante desse ângulo alfa. Só que eu não tenho a medida de x, então para descobrir primeiro, eu vou ter que calcular o meu teorema de Pitágoras. Eu vou aplicar Pitágoras aqui para determinar o valor de x. E o teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Né? Foi o que eu fiz aqui. Coloquei 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Eu determinei que a minha hipotenusa mede, desculpa, o meu cateto aqui oposto, ele mede 3 raiz de 3, né? Fiz aqui a fatoração de 27 e encontrei 3 raiz de 3, a medida
deste lado aqui desse triângulo. Agora, a gente vai poder determinar as razões trigonométricas. Vamos ver. Eu tenho que determinar o seno, o cosseno e a tangente de alfa. Como eu disse para vocês lá na nossa tabela, a gente vai ter que fazer essa relação desses catetos de acordo com essa razão trigonométrica. Eu disse a vocês no início, né, na tabela, vamos revisar aqui, vamos voltar aqui no slide para a gente ver, que o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O meu cateto oposto aqui ao ângulo alfa é o x, então eu vou pegar a medida de x, que é 3 raiz de 3. E a minha hipotenusa é 6, então fazendo essa divisão aqui, eu simplifiquei, na verdade, né? Eu dividi os dois aqui por 3. Então, eu dividi 3 por 3, ficou 1, e 6 por 3 deu 2. Então, eu fiquei com o seno de alfa, vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu cateto adjacente media 3 e minha hipotenusa 6. Então, dividir aqui ambos por 3. Então, fiquei com 1 sobre 2. Essa é a medida do meu cosseno de alfa. A tangente de alfa vai ser a medida do cateto adjacente sobre ali o cateto oposto. Então, o meu cateto adjacente era 3, o cateto oposto é 3 raiz de 3, e o cateto adjacente é 3. Eu fiz a divisão aqui, 3 dividido por 3, fiquei com raiz de 3. Então, determinei aqui, encontrei o seno, o cosseno e a tangente do meu ângulo alfa. Agora, vamos fazer o mesmo processo com um triângulo, né? Com outras medidas, para a gente dar uma fixada melhor nesse assunto. Então, eu tenho aqui um ângulo em uma outra posição, com outros valores, né? E aí, agora, eu já tenho que calcular essa medida. Então, aqui, o meu ângulo também vai ser o ângulo alfa. A minha hipotenusa mede 25, o meu cateto adjacente mede 20, e o meu cateto oposto é x. Primeiro, a gente já sabe que precisa encontrar o valor de x através do teorema de Pitágoras. Então, coloquei ali hipotenusa ao quadrado, que é 25, o x ao quadrado, que é o meu cateto oposto, e o 20 ao quadrado, que é meu cateto adjacente. Fiz o cálculo aqui, encontrei 625, que é 25 ao quadrado, 20 ao quadrado deu 400, 625 menos 400, eu encontrei 225, e a raiz quadrada de 225 é 15. Então, eu encontrei ali a medida do meu x, ou seja, o meu cateto oposto vale 15. Agora, a gente vai encontrar os valores do seno, do cosseno e da tangente deste ângulo. Então, o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então, eu coloquei 15 sobre 25, fiz a simplificação, né? Dividi ambos por 5, encontrei 3 quintos. O cateto adjacente sobre a hipotenusa é o valor do cosseno. Então, peguei 20 sobre 25, encontrei 4 quintos, né? Eu dividi 20 por 5, deu 4, 25 por 5 deu 5. E a tangente, eu pego o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, encontrei 3 quartos. Então, esse aqui, a gente aplicou o mesmo exemplo com outros números que não tinha raiz, para a gente ver que isso fica claro e isso fica aplicável a qualquer número e a qualquer situação dentro do estudo de razões trigonométricas. Vamos lá, agora a gente vai trabalhar com os valores determinados do seno, cosseno e tangente. A gente entendeu como calcular o seno, cosseno e a tangente, só que agora eu vou dar um valor para eles. Ali a gente estava trabalhando de uma forma genérica, com ângulos alfa e beta. Mas e se o meu ângulo medir 45 graus? E se meu ângulo medir 20 graus? Como é que eu calculo o seno, cosseno e tangente de um ângulo desse? É o que a gente vai ver agora. Vamos lá. A gente já sabe, né, que a razão trigonométrica ela é usada para encontrar medidas através do triângulo retângulo, né? E a gente vai aplicar isso ao seno, cosseno e tangente. A gente já sabe isso porque vimos aqui no slide anterior. Então, eu tenho essa imagem aqui. A gente precisa determinar a largura do rio, que está marcado com um X, né? E a gente vai considerar as medidas que a gente tem. E o que a questão está me apresentando aqui de medida é 6 metros, que é o lado AB aqui, né? Como vocês podem ver. E tem um ângulo de 32 graus, né? Fiz a medição ali e descobri que esse ângulo tem 32 graus e eu preciso saber a medida ali desse X. Tem como encontrar essa medida?
Tem sim, é o que a gente vai ver. Vamos lá. X, primeiras coisas importantes que a gente pode tirar ali da questão para já começar a ajudar a resolver. Primeira coisa, a medida do cateto adjacente é 32 graus. A gente já sabe ali, porque a questão já determinou isso para a gente. 6 metros vai ser a medida do cateto oposto ao ângulo de 32 graus, né? Então, a gente vai fazer uma relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que foi o que a questão deu. E qual das razões trigonométricas que a gente tem que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Então, a gente precisa calcular o valor da tangente do ângulo de 32 graus. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Tangente de 32. Na questão anterior, a gente tinha um alfa, porque era algo genérico. Agora, eu tenho um valor específico, que é 32 graus. Então, como é que eu vou calcular? Da mesma forma que eu fiz do outro. Então, vou colocar a medida do cateto oposto a 32 graus e a medida do cateto adjacente a 32 graus. Então, a medida desse cateto é 6 e a medida do outro cateto é x. Só que aí agora, a pergunta é, como é que eu vou saber qual é a tangente de 32 graus? A gente vai utilizar uma tabela, né, de medidas já determinadas, que é uma tabela de razões trigonométricas, que são de medidas já calculadas. Então, para a gente fazer esse cálculo aí, ou a gente consulta essa tabela e pega essa medida direto da tabela, ou a gente utiliza uma calculadora que tenha essa função de tangente para a gente poder colocar lá, tangente do ângulo de 32, e a calculadora vai apresentar essa medida para a gente. Isso já é uma medida estabelecida, determinada. A tabela da razão trigonométrica está no livro de vocês. Então, toda vez que vocês forem fazer exercício que precisar, eu preciso saber da tangente de um número, preciso saber do cosseno, do seno, você vai consultar essa tabela, vai pegar esse valor lá e vai montar a equação, que foi o que eu fiz aqui. Então, eu fiz a consulta lá na tabela de vocês e descobri que o meu ângulo de 32 graus, ele mede 0,6249. Substituí aqui, onde tinha tangente de 32, coloquei a medida desse ângulo. Só que aí eu tenho uma pequena equação de primeiro grau para resolver. E na equação de primeiro grau, a gente precisa determinar o valor de x. Esse é o nosso objetivo. Só que o meu x ele está do lado oposto da igualdade, né? Ele está lá dividindo. Ele está dividindo o número 6. Se ele está de um lado da igualdade dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando, né? Então, vou passar ele. Ele veio para cá multiplicando aqui e passei o outro número para o outro lado dividindo. Então, eu vou dividir 6 por 0,6249. Então, fiz essa divisão e encontrei 6,96. Para esse cálculo de razões trigonométricas, a gente vai precisar utilizar uma calculadora. E essa calculadora não é a calculadora comum, é a calculadora científica que tem essas medidas de seno, cosseno e tangente. Normalmente nos celulares hoje em dia já vem esse tipo de calculadora, mas quem não tiver acesso ao celular ou não puder, precisa de uma calculadora científica para poder estar fazendo esses cálculos. Mas normalmente no celular sempre vem esses básicos de seno, cosseno e tangente. A gente utiliza essas funções ali para poder encontrar. Então a gente descobriu aqui que a largura do rio aproximada vai ser 9,6 metros. Aí foi o que eu tinha dito para vocês anteriormente, né? Como é que a gente vai saber qual é a tangente de 32? A gente usa a tabela trigonométrica que está lá no módulo de vocês. Na página 20 tem uma tabelinha lá com todas as medidas que vocês vão precisar para poder calcular seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo. Está lá na tabela de vocês. E na internet também, se vocês consultarem no Google, com certeza vocês acham a tabela trigonométrica até mais completa do que tem no livro de vocês. Vamos ver agora alguns ângulos notáveis, né? Seno, dentro do seno, do cosseno e da tangente. O que são esses ângulos notáveis? Eles são ângulos, né, que eles vão ter medidas exatas ali. Quando a gente pegar ele e dividir, né, são divisões exatas do ângulo de 360. Como a gente viu ali agora, o 32, ele não é uma medida exata. Já o ângulo de 30, 45 e 60, sim, eles vão ser ângulos que vão ter ali medidas exatas desse ângulo maior, que é o ângulo de 360 graus. Então, vamos lá. Quais são esses ângulos notáveis? Né? A gente tem que saber o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. Como é que a gente monta essa tabela? Tem uma regrinha bem simples aqui para a gente poder montar essa tabela dos ângulos notáveis, que são, na verdade, os que a gente mais usa
dentro das questões ali de trigonometria, de teorema de Pitágoras. Normalmente a gente usa mais esses ângulos notáveis. Usa os outros também, mas esses são mais comuns de aparecer. Então, primeira coisa, a gente vai colocar um traço de fração aqui, né? Para montar o seno. A gente vai botar um traço de fração em todos os quadrados. Embaixo de todas as frações, vai ter o número 2. Em cima, a gente escreve 1, 2, 3. E coloca raiz onde não tem 1. Então, eu vou ficar aqui. O seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vamos para o cosseno. Linha de fração em todos. 2 embaixo de todo mundo. Ao invés de a gente escrever 1, 2, 3, a gente escreve aqui, ó, 3, 2, 1. E coloca o sinal da raiz onde não tem 1. Então, eu só coloco a raiz no 3 e no 2. E a tangente, a gente vai dividir o valor, né, do seno pelo cosseno. E vai fazer essa divisão. Então, eu vou ficar aqui, ó, com raiz de 3 sobre 3. O de 45, né, que eu peguei lá o seno e o cosseno e dividi. Peguei, dividi aqui raiz de 2 sobre raiz de 2. Fiz a divisão e encontrei 1. E aqui na tangente, fiz a divisão de raiz de 3 por meio e encontrei raiz de 3, certo? Então, aqui a gente tem a tabela completa dos ângulos notáveis, que são os principais ângulos que a gente estuda dentro das razões trigonométricas. Bom, agora é hora de vocês praticarem. Eu vou deixar com vocês a atividade do módulo 2, as páginas 23 e 24, para a gente estudar um pouquinho, botar em prática todo esse conhecimento aqui visto nesse vídeo de razões trigonométricas. E a entrega dessa atividade vai ser no dia 24/8, que a gente vai fazer a correção, discutir um pouquinho e tirar as dúvidas que ficarem aí pendentes desse assunto de razões trigonométricas. Pode parecer um assunto um pouco denso, mas é um assunto bem tranquilo, bem fácil e o ideal é praticar. Todo mundo que pratica sempre consegue bons resultados aí dentro, né, das razões trigonométricas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bons estudos para todo mundo e até a próxima aula.